Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de conexão com a espiritualidade. E para quem não me conhece, eu sou Roberta Campos, especialista em hipnose, regressão e terapeuta energética vibracional. E o assunto de hoje, gente, é bastante assim, polêmico e ao mesmo tempo delicado, né? Será que nós somos capazes de recomeçar sem aquela pessoa que compartilhamos uma vida? E será que as memórias felizes são capazes de nos devolver aquela alegria de viver? E como superar o luto? Esse é o assunto de hoje do Espiritual Pode. Mas para começar, eu quero fazer um diferencial aqui entre dor e sofrimento. E parafraseando, né, um poema, parte do poema de Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que isso quer dizer? A dor é algo que faz parte de nossas vidas. Nós temos muitas perdas ao longo da vida, porém, a forma que a gente a interpreta é que faz a diferença. E isso sim, se for interpretado de uma forma que não sabemos lidar, aí sim se torna um sofrimento, né? E a perda, como eu disse, ela faz parte de nossas vidas, sejam perdas de términos de relacionamento, um divórcio, por exemplo, uma demissão, ou até um acidente, né? Um simples fato também de envelhecer. E essas perdas, elas são necessárias. Ao longo aqui do episódio de hoje, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer a respeito disso, porque elas são necessárias para o nosso crescimento, né? Temos fases na vida, né? Que para que algo novo possa entrar, nós precisamos fechar as portas, né? Precisa de um fim para um recomeço. Mas agora, o que eu quero dizer é sobre a vida, no caso, após a morte. Isso é mais um episódio que a gente vem comentando sobre isso, né? Sobre essa questão do luto, como encarar a morte, um assunto que, por ser desconhecido, traz um certo susto nas pessoas, né? As pessoas que não têm essa familiaridade com o assunto também, desconhecem, enfim, né? São várias as vertentes que levam a pessoa a ver a morte como algo muito pesado e como algo assustador. Então, eu sempre trago aqui para que as pessoas possam compreender melhor como é que funciona esse processo, através também das minhas experiências, né, a respeito do assunto. E, assim, gente, o que causa, assim, mais dor mesmo, que é uma experiência dolorosa, é quando a gente fala, né, de morte, porque perdas também trazem, né, perdas de um trabalho, perdas de um relacionamento, o que seja, né, também traz aquela dor pra gente, pro nosso crescimento, né, seja espiritual, pessoal, enfim. Mas quando a gente lida com a palavra morte, já é um assunto muito mais pesado. E também aquela pessoa que a gente está, né, ali compartilhando uma vida, aquela pessoa que a gente ama, ela simplesmente não está mais ali do nosso lado. Como é que a gente encara essa situação? Até porque nós fomos ensinados a valorizar, né, a dar mais atenção para o físico. Mas quando a gente fala de morte, a gente não está falando necessariamente de um fim. O fim, sim, aqui nessa vida, nesse plano terrestre, mas não é o fim, não é o para sempre, né? Porque nós temos um reencontro. Essa separação, ela é física, mas no espiritual não há limite. No físico, sim. Eu já trouxe aqui algumas experiências sobre isso, já comentei sobre essa questão de vida após a morte, e hoje eu vou trazer aqui, ao longo do episódio, como é que você pode superar, algumas dicas de como você pode superar esse luto. E, gente, o luto, ele tem fases, né? Daqui a pouco eu também vou trazer essas 5 fases, 5 estágios do luto, que é necessário todos passarem, né? E o porquê que eu falo isso? Porque para você encarar uma perda dessa, né, tão dolorosa, de uma pessoa que esteve sempre ali do seu lado, seu ente querido, de quem você ama, de quem você admira, enfim, de um amigo, você precisa realmente passar por isso, né? É uma coisa necessária, são fases necessárias, não necessariamente vai estar naquela ordem, mas vocês vão entender aqui mais pra frente quando eu trouxer sobre isso. E como é que é enfrentar, né, essa experiência, como eu falei, tão dolorosa, porque perdas, mudanças são estressantes, sim, né? Como eu disse também, nós não fomos ensinados a lidar com isso e muito menos, tão pouco com as nossas emoções. Então fica realmente mais difícil encarar essa situação. Mas o que a gente tem que
pelo menos tentar compreender melhor numa fase, num momento da vida, é que isso a gente tem sempre que olhar um outro lado da história, né? Não ficar lá só se lamentando, só pela essa perda, ficar ali remoendo essa questão do que aconteceu, né? Eu sei que causa muita revolta, causa muita tristeza, inclusive a dor que começa depois gera um sofrimento, porque o luto ele não é algo patológico, mas ele pode sim se tornar a partir do momento que aquela dor a pessoa não sabe lidar e fica ali, né, remoendo tudo aquilo, e aí sim vem a vir o sofrimento. E a gente aprender a lidar com essa dor realmente é difícil, como eu falei, a gente não tem como mensurar, né, quem perde alguém. Nem todos passaram por isso, mas o natural da vida é que a gente passe, né? A gente tem nossos pais, né? Enfim, pessoas mais velhas que a gente, então a tendência é que a gente tenha essa perda de alguém. Mas até para as pessoas mais resilientes, isso é algo difícil, não é fácil e a gente não consegue mensurar. Tampouco quem passou diz isso também. Eu não consigo mensurar a dor, esse vazio que fica dentro de mim a respeito de não estar mais aqui ao lado, sei lá, da minha mãe, do meu pai, enfim, de quem seja, né, que você sempre amou nessa vida, admirou. E esse sofrimento, a gente precisa reconhecer essa dor. No caso, quando chega a esse ponto, a gente precisa encarar, a gente precisa reconhecer. E isso vale para qualquer... O que eu tô falando aqui vale para qualquer tipo de perda, mas agora a gente está focando nessa, né, de perder alguém, de perder uma vida, né, que é algo muito mais intenso, muito mais forte. Então, assim, a gente precisa primeiro reconhecer isso, né? Porque isso é uma questão que abrange várias vertentes, tanto a questão física, a questão mental, a questão emocional e a questão espiritual. Né? A gente chorar é normal, colocar para fora aqueles sentimentos, a gente passa, né, por isso e a gente tem a impressão que a vida terminou. Que não faz mais nada faz sentido sem viver aquela pessoa. É como se realmente você não tivesse mais motivo para continuar enquanto o outro não está mais ao seu lado fisicamente. E isso acaba desequilibrando todas as áreas da sua vida, né? Não só essa inicial que você teve esse impacto, né? Essa sensação ruim, porém vai como um efeito dominó, você vai desequilibrando todas as áreas da sua vida e quando você vê, você caiu no sofrimento, você está instável emocionalmente, você não tem mais controle sobre aquilo. E é isso que eu venho trazer aqui para evitar, né, que isso aconteça e também a gente se preparar. Tem muitos casos, né, que essa preparação para o luto é possível, né, em casos de pacientes terminais, de você poder lidar com isso com antecedência, né, para que na hora que aconteça, já sabendo, você realmente está ali mais preparado e não precisa chegar a essa falta de controle, né, da sua própria vida. Porque afinal a vida realmente continua para quem ficou. Então, assim, causar aquela apatia, né, que a gente fica totalmente sem sentido mesmo, sem entender. E, como eu disse, pega todos os aspectos, físico, emocional, espiritual. Mas aos poucos é possível sim retornar à sua vida, retornar às suas atividades que antes não eram tão prazerosas. Aos poucos você vai revivendo, você vai recomeçando, né? Mas é uma fase, gente, necessária que as pessoas precisam realmente passar até para se conhecer melhor, conhecer suas emoções e lidar daqui para frente com isso de uma forma mais leve. E isso é o que eu sempre falo também, porque eu ensino aqui, quando eu falo sobre, a gente volta e meia tá falando sobre emoções, falando sobre desequilíbrio, e isso é importante, né? As pessoas aprenderem, é o que eu faço hoje como terapeuta, ensino, né, a prática do autoconhecimento, como é que lida melhor com as suas emoções, independentemente da situação que você passa. Nós temos que aprender isso. Como eu falei, ninguém foi ensinado, né, nas escolas, as crianças não são ensinadas a isso, né, geralmente, principalmente aqui no Ocidente. Então, a gente cresce faltando algo ali em relação a essa inteligência emocional. A gente tem que desenvolver, sim, essa inteligência emocional, porque ela é essencial para a nossa saúde mental, essencial para a gente enfrentar os desafios da vida, né? A dor, como eu falei, faz parte da vida. Então, volta e meia, a gente vai ter situações que vão nos colocar numas complicações, em situações desagradáveis, em condições difíceis. E se a gente não sabe encarar isso, não sabe enfrentar, né, a dor que a gente sente naquele momento, a gente realmente entra num estado de desequilíbrio mental. Então é muito importante a gente considerar, priorizar a nossa saúde, né? Porque muitas vezes a gente não dá atenção para isso. E aí, quando se depara com uma situação mais complicada, você não sabe o que fazer. E aí destabiliza totalmente todos os setores.
né? O luto, como eu disse, também é algo que todos nós, a tendência é que todos nós passemos por isso. É claro, cada um com a sua dor. Então a gente também não pode comparar a dor do outro. Cada um vivencia a sua dor de uma forma. Isso vai desde questões de criação, de crenças, da forma que você enxerga o mundo dentro de você e também o mundo lá fora. Uns são mais resilientes que os outros, uns já enfrentaram mais experiências de vida que o outro. Então a gente não tem como comparar isso. E também a primeira coisa que eu digo é não julgue, né? Você não sabe a história do outro. E a pessoa também que está passando por isso, que é muito mais difícil dela enxergar o outro lado, mas a pessoa que está passando por isso, ela também não pode se cobrar tanto, porque cada um tem o seu tempo de passar por isso e também não cobrar de amigos e familiares aquilo que ela espera, porque nem todos também encaram dessa forma. Cada um tem uma forma de ver essa perda, cada um tem uma forma de vivenciar um luto. Então, assim, somos pessoas diferentes, né? Apesar de todos sermos seres humanos, mas somos pessoas diferentes. Cada um com a sua experiência de vida, cada um com as suas crenças, né? Então, isso depende muito. E nós, como seres espirituais, numa experiência terrena, como eu trago aqui para muitas coisas que a gente fala em vários episódios, né? Aqui o canal de espiritualidade, mas não uma espiritualidade no sentido de vinculada à religião ou dogmas, mas uma espiritualidade de autoconhecimento, de essência, né? De se você se descobrir o sentido da sua existência, da sua vida, lidar com as suas emoções, lidar com aquilo que você tem dificuldade, né? Sabe que existe também algo além do físico, algo maior, que nós não somos só limitados a essa experiência terrena, limitados a essa materialidade, que existe muito mais além disso, né? Que é um local, né? Vamos dizer assim, um canal para que você possa talvez tirar alguma dúvida, trocar experiência, compartilhar. A gente sempre tem algo a dizer, talvez se você também queira deixar aí a sua opinião, sugestão nos comentários, fiquem à vontade, que é muito bom pra gente. Inclusive, já compartilha aí o canal, deixe seu like, ativa o sininho, porque toda semana a gente traz um conteúdo novo. A gente traz vida após a morte, a gente traz experiências mediúnicas, extrafísicas, contatos com seres, né, de outras dimensões, contatos com os desencarnados ali do mundo espiritual e muito mais dicas, né? Como você agora, por exemplo, pode encarar esse luto de uma forma que você não chegue a um sofrimento tão intenso, uma dor tão forte, né? Que não se desestabilize. E, como eu disse, esse canal aí é para você, então compartilha com quem precisa saber disso e ativa o sininho para não perder o nosso conteúdo toda a semana. E assim, voltando aqui ao assunto sobre essa questão espiritual, né, dizendo nesse quesito, a gente tem essa separação, a gente tem não tem mais essa condição física daquela pessoa, né, em carne e osso ali que está do nosso lado. Porém, os pensamentos e os sentimentos, eles emanam energia, eles emanam sensações, que é dessa forma que a gente se conecta. Então, você pode sim, você continua ligado a essa pessoa, mas de uma forma diferente, pela sua mente, pelo seu coração. Então, quando eu falo isso, eu sempre gosto de destacar, porque muitas pessoas, quando entram num sofrimento muito intenso, elas se desesperam, elas sentem muita angústia e elas pensam que isso está ali só na sensação com elas, naquela sensação com elas. E quando, na verdade, essa conexão energética que você tem com outra pessoa, essa pessoa que se foi, você também está prendendo essa pessoa na mesma condição que a sua. Você está emanando desespero, você está emanando angústia. Então, uma pessoa que você ama, seu ente querido ou um amigo que se foi, você não vai querer, né, que ele sinta isso. Você vai, o tal do descansar em paz. Ele precisa seguir, ele precisa ir. E a forma como você lidar com isso, com essa saudade, se for uma forma muito desesperadora, realmente você prende ele a esse plano terrestre, né? Porque a preocupação, a questão do desapego também, né? Que você não consegue desapegar e fica naquela, e você deixa o seu ente querido lá preocupado, conectado a você, preso mentalmente de uma forma pela consciência daquilo que você está sentindo. Então, o importante
você não emanar esse tipo de sensação pesada, densa, mas sim emanar luz, emanar amor, mesmo que esteja doendo em você, mas você não vai querer ver outra pessoa, né, sofrendo desse jeito, né, aquela consciência presa a você, por você estar ali não querendo enxergar mais nada além do seu sofrimento. Então é sempre importante, quando você estiver nesse estágio, você pensar tentar pensar de uma outra forma, que você emane calma, tranquilidade, amor, luz para aquele desencarnado, para que aquele desencarnado possa realmente descansar em paz, possa realmente estar tranquilo para seguir com o processo evolutivo dele e não ficar preso a tanta angústia, a tanto desespero. E isso é chamado de obsessão. E num outro episódio a gente vai trazer sobre esses tipos de obsessão. E um deles é a questão de você prender esse desencarnado, esse ente querido, às suas sensações pesadas, que é a obsessão que a gente chama de encarnado para desencarnado, porque muitos pensam que a obsessão é algo ruim, somente ruim, e que só existe, né, entre desencarnado, aqueles que se foram, o tal dos obsessores, com a gente aqui, né, no físico, na Terra. E não é necessariamente assim. E sim acontece aquela obsessão que podemos chamar de obsessão por amor, né, que é encarnado para desencarnado, quanto desencarnado para encarnado. Também acontece ao contrário. Então, de alguma forma, esse amor é uma questão mais de posse. Também não aprendemos a desapegar, então temos esse amor mais egoísta, a questão de posse, de querer aquela pessoa ali do nosso lado o tempo todo. É a mesma coisa, um exemplo que eu dou, é quando você tem algum parente que está tão ruim, tão mal, sabe? Aquele parente que não tem mais, você tá vendo ali que ele não tem mais porquê nem estar aqui, ele tá em sofrimento, ele tá nas últimas, e você fica lá rezando, orando para que ele não se vá. Mas você já parou para pensar se ele tá satisfeito ainda de estar daquela forma que ele está numa fase terminal, ele não, talvez não tenha mais para ele, né, sensação boa de estar aqui. Então, muitas vezes a gente fica nessa, sabendo que para a própria pessoa ali que está morrendo aos poucos, ela tá sofrendo muito mais do que se ela já desencarnasse. Então, muitas vezes o processo de desencarne, eles demoram, não é porque tem que demorar, demora um pouco mais, mas é porque os parentes ficam ali tão em cima, tão na preocupação, que o desencarnado não consegue se desprender do corpo. Ele próprio não consegue se desprender. E aí, quando acontece, às vezes, dele de ter uma recuperação muito rápida, quando ele está em processo, né, tá hospitalizado, é porque os parentes deram uma trégua. Talvez os benfeitores lá, espirituais, fizeram com que eles acalmassem um pouco para essa pessoa se desprender do corpo físico e seguir em paz. Porque senão ela fica lá em sofrimento, na cama, né, sentindo dor, mas sabendo que já é a hora dela partir. Então, assim, é muito importante a gente também verificar isso. Será que eu não estou sendo egoísta, querendo essa pessoa aqui do meu lado? Ela está sofrendo, e você não vai querer um sofrimento para de quem você ama, você não vai querer que sofra dessa forma. Então, é muito importante a gente também analisar tudo isso, né? E não deixar que esses pensamentos e essas emoções constantes de dor, desespero, de revolta, quando a gente não aceita a morte do outro, fique lá, né, preso, deixando aquele recém-desencarnado preso aqui na Terra, provocando desequilíbrio também para o espírito, porque ele também precisa de tratamento espiritual, ele precisa, né, subir, ele precisa evoluir, enfim, precisa, cada um de acordo com a sua experiência de vida, tem as suas necessidades após deixar o corpo aqui, após deixar esse plano. Lá no plano espiritual, nós também somos atendidos. E num outro momento, eu também vou trazer a questão de como a gente viveu aqui, nossa experiência de vida. Será que nós aproveitamos realmente como deveria ou não? Será que foi em vão? E para onde que a gente vai quando a gente não aproveita a Terra aqui, né, a nossa experiência terrestre, para evoluir? Se a gente faz isso tudo de uma forma negativa, usa, né, tem alguns comportamentos que não são tão adequados, né, para que a gente veio fazer, isso também tem uma repercussão após a sua vida física, né, após a morte. Então, assim, como lidar com essa dor, né? Continuando sobre esse assunto, a dor não deve ser reprimida. Qualquer tipo de dor, gente, não deve ser reprimida. Por quê? Porque quando você reprime isso, você está dando mais intencionalidade.
Ou seja, você está dando mais atenção para aquilo e aquilo você está jogando energia, direcionando energia. E aí você dá mais força. Então, potencializa a sua dor. Você não pode remoer a sua dor no sentido de tá sentindo aquilo, né? Você tá ali sentindo, mas você fica focando só no problema. Aí sim, aquilo vai se potencializando cada vez mais e você vai se desesperando porque você não consegue retirar, você não consegue aliviar. Por quê? Porque você está dando atenção só para aquilo. Então você tem que sentir, não é, eu falo aceitar, mas não é se conformar. Você tem que aceitar essa dor, aceitar essa perda, porque é assim que está sendo. Você não tem, vamos dizer... Você não pode mudar esse destino, né? Você já tá sentindo essa dor, então você aceite, mas não é se conformar, tá? Claro que muitas perdas geram indignação, principalmente quando a gente perde repentinamente, de uma forma até prematura, de uma forma mais brutal, e a gente se pergunta por quê, né? Por que logo eu passar por isso? Por que fulano me deixou? Por que fulano sofreu desse jeito? Por que foi uma morte tão violenta? Por que era tão jovem? Por que se foi? A gente se questiona várias coisas a respeito do assunto, aí se revolta, acha que, ai, Deus não gosta de mim, ou então por que eu tô passando por isso? Gente, mas isso engloba muitos contextos dessa vida, de outras vidas, muitas coisas como a gente não lembra de outras vidas, de outras existências que nós passamos, e nós já viemos aqui sabendo, antes de reencarnar, sabendo que talvez fosse passar por situações de perdas que são precisas para que possamos evoluir, para que possamos progredir o espiritual. Então, tudo faz um sentido, né? Como eu digo que nada é por acaso. Nessa vida, muitas vezes também as pessoas procuram, às vezes aquela pessoa se foi de uma forma violenta. Será que ela não procurou um problema? Então a gente tem que analisar todo um contexto. Não, ele não está só aqui agora nessa existência, mas também em existências anteriores. A diferença é que as existências anteriores a gente não lembra. Então, se a gente não lembra, a revolta é muito maior. Mas é muito bom não lembrar certas existências, porque talvez não estejamos preparados, nem todos estamos preparados para saber. Daí isso iria atrapalhar, inclusive, o nosso crescimento espiritual aqui, nessa vida atual. Então, essa questão da revolta, acontece, mas não é se conformar, é aceitar e sinta essa dor, faz parte, até para você se conhecer, até para você ver como que ela vem, por que ela vem, os gatilhos, e aí a partir do momento você vai ficando mais familiarizado, apesar de doer, né, óbvio, é uma dor, mas não deixe que se torne um sofrimento, porque aí complica muito mais, traz consequências, né? Você pode desencadear uma depressão, você pode desencadear uma ansiedade, um transtorno. E tudo tem um aprendizado, né? Uma dor deve ser sentida, assimilada e aprendida, né? Enfrentar, esconder também não vai, né? Adiantar, porque você vai travar, você vai bloquear, mas uma hora aquilo ali vai vir à tona, vai explodir. E aí, quando explodir, se você não está preparado, realmente você pode desencadear questões patológicas mesmo, questões crônicas. E o luto, a forma que a gente encara o luto, ele também tem a ver com estilo de vida, tem a ver com várias coisas, né? Como eu falei, crenças, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua visão de mundo a respeito disso. E as mudanças, elas são estressantes, né? Causa mudança. O luto, ele causa mudança em praticamente a nossa vida toda. É no estilo de vida, é na nossa alimentação, é na perda de interesse, é no isolamento. Então a gente começa a nossa rotina já não é mais a mesma. A gente começa a ficar meio perdido realmente, né? Mas isso tudo faz parte do enfrentamento. Não veja isso como algo tão surreal, né? Algo tão assim desesperador. Porque isso são fases. Eu vou chegar, já eu vou chegar aqui para falar sobre esses cinco estágios do luto que todos nós passamos, porém não necessariamente na mesma ordem, mas a última fase, sim, todos, quando já passaram pelas outras, sempre a última fase é igual, né? Então, esses sentimentos mais intensos podem ocorrer mesmo, de culpa, não fiz o que deveria ter feito, essa pessoa se foi, de raiva, decepção, enfim, você começa a até perder aquele prazer pelas atividades que você estava acostumado, como eu disse lá no início, perda do sentido da vida, né? Então, a gente tem que levar essa situação não só com a gente mesmo, com gentileza, com compaixão, com paciência. Temos que nos dar tempo para vivenciar esse luto,
porque isso é necessário para a gente aprender. Temos que também, apesar, né, de a gente estar carregando essa dor, de você estar carregando essa dor, você também tem que pensar que seus amigos, seus familiares, talvez não tenham a mesma visão de perda como você tem. Você pode estar lá tão desesperado, precisando de apoio, e aí você olha lá algum amigo, algum familiar que não está dando tanta importância assim que você gostaria que desse. Então também vamos respeitar o outro, apesar de você estar carregando essa dor, não o outro, mas o outro também, às vezes, ele não tem essa mesma reação que você. Então cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua forma de ver. E essa dor, da perda, ela, quando você aprende a lidar com ela, ela vai se transformando em saudade, né? De uma forma mais leve. E agora eu quero entrar aqui sobre essas 5 fases do luto, né? Que a primeira pessoa que falou sobre isso foi uma psiquiatra suíça-americana e ela trouxe, né, a partir do momento que ela se dedicou a estudar reações emocionais, né, de pacientes terminais. Então, ela trouxe essa escuta, né, em momentos de solidão e medo. Então, é uma coisa que mais pra frente eu também vou falar, que é sobre o arrependimento. Que a gente tem que valorizar mais o que a gente está vivendo, né? Porque muitas vezes a gente não... só começa a valorizar quando perde, né? Não tem aquela coisa? A pessoa só aprende quando sofre. Só valoriza quando perde. Então é mais ou menos isso mesmo que é a tendência, né, do ser humano. E essa primeira fase, gente, do estágio, começa com a negação. Do luto começa com a negação. Então imagina a reação. É uma reação imediata quando você sabe da notícia que aquela pessoa não está mais no físico, aquela pessoa se foi, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você compartilhou uma vida, e aí você se pergunta, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Qual a sua primeira reação imediata? É rejeitar, é não aceitar a morte, não aceitar que aquela pessoa se foi. Então você rejeita a sua própria realidade. Você não acredita de jeito nenhum, né? E fica constantemente, né? Quando a ficha não cai, como a gente costuma dizer, né? A minha ficha ainda não caiu, que tal pessoa se foi. E aí, essa negação, ela é uma forma de você se proteger de uma verdade desagradável. Então, é normal acontecer. Aí, como eu disse, depende de cada um. Pode demorar minutos, pode demorar dias, pode demorar semanas, não sei, cada um com a sua forma de ser. E aí, normal também, a pessoa que está enlutada, ela entrar num isolamento, né? Um distanciamento de tudo e de todos. É normal ela querer ficar, talvez, quieta no canto lá, vivenciando aquilo, porque é preciso ela experienciar para aprender. Tem que sentir, tem que deixar vir. Aceitar não é se conformar, é deixar vir, não potencializar. A segunda fase do luto é a fase da raiva, né? Que é aquela questão que a pessoa, ela começa a ter esses sentimentos mais revoltantes, né? De raiva, de angústia, de desespero. Ela já passou ali pela fase, né, da negação e agora ela entrou nessa parte de, a ficha caiu, e aí começa, né, medo, culpa, só esses sentimentos mais negativos, frustração, começa a se manifestar. Vem um turbilhão, assim, né, desses mix de sentimentos pesados, né, e fica dominando a mente da pessoa. E aí ela começa, às vezes, até a ser mais agressiva, mais sem paciência, mais ríspida, né? Com as situações, com outras pessoas, né? Quando até quem tenta ajudar, ela, né, dá aquele safanão ou dá uma patada, enfim, né? Começa a alternar aí, fica reagindo com mais agressividade, né? Alterna esse humor. O humor já não é mais o mesmo, porque ela está não está ainda com essa capacidade de aceitar totalmente essa perda. Então, às vezes, não é só a atitude da pessoa, às vezes não é só em relação à outra, mas com ela mesma, ela fica mais autodestrutiva, né? Não só com o outro, assim, na agressividade, mas com ela mesma. Ela começa, talvez, a entrar num vício, começa a beber descontroladamente, começa a ter atitudes descontroladas, né? Começa a ter comportamentos diferentes daquilo que ela até então não fazia, e ela começa, que é o que eu falei, a ser autodestrutiva. O terceiro estágio do luto, do processo de luto, é o estágio de barganha ou negociação, tá?
É quando a pessoa, ela começa a acreditar, talvez, que tenha começa uma entidade, né? Uma entidade superior que ela acredita na tentativa de aliviar a sua dor. Então ela tem pensamentos assim, por exemplo, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito, sei lá, outra coisa? Será que eu podia reverter essa situação? Aí ela começa a questionar, né? Será que talvez, né, se eu tivesse feito isso, será que não teria como ser diferente? Então, vai vindo esses pensamentos, né, na mente da pessoa enlutada e mesmo que ela tendo essa consciência dessa impossibilidade, né, disso do que ela está pensando, ela começa a alimentar esses tipos de questionamentos para se consolar, né? Isso acontece também. E como eu disse, não necessariamente, né? Estou falando da terceira fase, do terceiro estágio, mas não necessariamente é nessa ordem, exatamente, né? E você aí que está curtindo aí o nosso conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe o nosso canal, ativa o sininho que toda semana a gente traz aí informação, dicas, experiências, tudo a respeito de espiritualidade, sem dogma, sem vínculo religioso, mas espiritualidade no sentido de autoconhecimento, lidar com emoções, experiências extrafísicas, contatos com outras dimensões, questões mediúnicas, né? Porque nós todos somos médios, porém, uns mais aflorados que outros. Questão de sensibilidade, de energias, né? Como é que a gente faz? Porque as emoções estão muito ligadas às energias. Afinal, tudo está ligado, né? Nós somos energia, nós somos mental. E aí, por vezes, ou não temos esse conhecimento ou esquecemos, porque nós estamos num plano 3D, terceira dimensão, onde tudo é materialidade e aquilo a gente acaba dando mais prioridade, de uma certa forma, ou mais atenção para o físico e se esquece de que somos seres espirituais nessa experiência terrena e que precisamos, né, cuidar da nossa mente, cuidar das emoções, que é isso tudo que comanda a nossa vida. A transformação, gente, não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, o que você pensa e sente, você cria a sua realidade. E muitas vezes você está em realidades difíceis de lidar, difíceis de encarar, porque você está alimentando dentro de você algo que precisa só virar a chavinha e sair dessa densidade, sair dessa negatividade para que tudo ao seu redor se transforme. E isso serve para o que eu estou falando agora também, que é a respeito de como você lida com a dor, como você lida com a dor do luto. Se você está ali se lamentando, está morrendo aos poucos também, ou se você está com mais discernimento e dizendo, não, a pessoa que eu amo se foi, mas eu preciso continuar também por ela, porque ela sente, eu emanando aqui os pensamentos de angústia e desespero, essa densidade lá do outro lado, lá no mundo espiritual, esse desencarnado, ele está ligado a isso, ele também não vai descansar em paz. Então, a gente tem sempre que ver esse outro lado, que não é só ver a nossa dor, né? Mas é ver também o que está acontecendo fora dali da nossa dor. E por que a gente não está conseguindo enfrentar aquilo de uma forma mais leve? Sei que é difícil, obviamente, é difícil mensurar a dor, é óbvio. Eu não estou aqui dando lição de moral nem para falar, porque eu também não tenho, quem sou eu para dizer sobre isso, né? Sobre dor, do luto. Até quem passou por isso, também não consegue nem mensurar, gente. É um vazio enorme, é um buraco na alma. Mas eu acredito que a gente não quer, né, ficar ruim. Então, a gente tem capacidade de tentar, né, se reerguer e de ver ter uma visão de uma forma diferente das nossas situações difíceis, mas vivenciar esse momento. Como eu disse, seja gentil com você, passe por esse momento, chore o que tem que chorar, faça o que tem que fazer, você tem que entender todo esse momento, tenta compreender, mas não ficar só lamentar e ficar ali naquela lamentação, não tentar entender esse processo, né? Não tentar experienciar, porque como eu disse, se você está se lamentando, se você está focando nisso, vai chegar uma hora que vai virar um sofrimento. Então, sua questão hoje, ela pode ser evitada para que não dê sofrimento, que tem muitas consequências muito piores, né, do que você está vivendo agora, porque você pode entrar num transtorno de depressão, de ansiedade, e aí é uma outra, sabe, são outras coisas a se preocupar também, além do que você está vivenciando, aí a sua vida realmente paralisa. Então, assim, sempre é importante a gente tentar lutar, né? Não é esconder a dor, mas é encarar, é enfrentar. Então, agora que eu falei de depressão e ansiedade, eu vou entrar nessa parte, dessa questão
Dos quarto estágio. No quarto estágio é exatamente sobre isso. É o quarto estágio, essa é a fase mais intensa do processo de luto, que é a depressão. Então a pessoa tá com aquela tristeza profunda, né? Que pode se prolongar, né? Pode ser semanas ou até meses. Então ela fica apegada àquela dor, a dor causada pela perda, né, desse ente querido, e ela vai acaba usando aquilo como um combustível, daí ela vai para o sofrimento. Ela usa aquilo como um combustível para permanecer num estado depressivo. E daí sim ela vai lá pro buraco, como a gente costuma falar, né? Ela fica ali naquele isolamento, naquela falta de prazer, naquela falta de sentido da vida, e ela vai se deixando levar. E a partir do momento que ela vai entrando naquilo, ao mesmo tempo ela tá lá, ó, emanando, baixando a frequência, tá emanando esse sentimento de tristeza, de dor, pesado e denso lá para aquele ente que se foi lá no mundo espiritual. Ele fica aquela preocupação, a consciência está presa à sua dor também. Você não está sozinha, você está prendendo a consciência desencarnada, esse plano terrestre de preocupação, de tristeza, dessas sensações ruins. Ao mesmo tempo, a sua frequência baixa, e quando a sua frequência baixa, o que eu sempre falo é que você entra na frequência de seres de baixa vibração. E esses seres de baixa vibração, ou eles são sofredores, que são aqueles que estão na mesma condição semelhante, porque semelhante atrai semelhante, e eles encostam, né, no caso assim, sugam a tua energia para aliviar a própria dor da alma, né? Que lá no caso é a dor do espírito. E aí eles, inconscientemente, na verdade, eles não fazem intencionalmente esses sofredores, mas eles estão na mesma condição. Você está atraindo eles, você está atraindo um colega, né? Como se fosse isso. A gente não atrai pessoas aqui na Terra, no físico, amigos que têm afinidades, lá no mundo espiritual é afinidade vibracional. Aqui também, né? O que você tem? Temos gostos, estilos, ok, mas é sempre chamado também de afinidade vibracional. O que você vibra, você atrai. Isso serve também para os desencarnados, esses sofredores. E, além disso, é a questão dos obsessores. Obsessores já é uma outra questão que engloba aqueles que, em vidas passadas, alguma desavença, que vieram, né, para que eles querem vingança. Então, se você baixa essa vibração, fica lá naquela questão, você está dando, como é que eu vou dizer, motivo, né, para que aquele obsessor que ele te identifica, porque você entrou na frequência dele, que ele ainda é um ser mais evoluído, porque ele quer vingança, ele não aprendeu a perdoar, tem todas essas questões, e aí ele te identifica, ele te acha, vamos colocar assim, ele te encontra, porque você baixou na frequência dele, e daí ele vai lá e se aproveita da sua condição vulnerável. Ele vê que você está com a sua fraqueza, o que você está passando, e ele vai alimentar aquilo que você está passando. Então, muitos processos depressivos, de transtorno, de ansiedade, e etc., eles são mais influenciados, eles vão ainda, são mais direcionados para situações ruins, você vai se perdendo ainda mais quando você sofre influências dessa forma, né? Quando os obsessores e os sofredores, você vai perdendo a energia. Os obsessores também sugam a nossa energia, sugam a nossa vitalidade. E aí você vai ficando sem disposição, sem ânimo, e você vai entrando cada vez mais nesse buraco, e aí fica mais difícil de você sair quando eu falo sobre ciclos viciosos. Tá? Essa seria esse quarto estágio do processo de luto, tá? Aí o que eu quero dizer assim, nesse estágio já começa você está entrando nisso a precisar de ajuda, porque você não está conseguindo sozinho. Você está vendo que a situação está difícil, aí é um estágio que você já começa a precisar de ajuda, assim, de pessoas próximas a você, e quem sabe também uma terapia, né? Um apoio ali, um apoio emocional nesse sentido, para que você possa ter auxílio para não se deixar levar. É muito importante, se você estiver percebendo isso, ou você está passando, ou alguém que você conhece, né, que possa ajudar nessa situação, talvez falar algo, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela nesses momentos, é que nem você falar assim, para uma pessoa que está em depressão, né? Se você saísse de casa ia melhorar. Não, gente, quem está em depressão não quer nem ver a rua, entende? Não é bem assim, vai caminhar, não é nessa facilidade. A gente tem que ter um pouco de
feeling que eu falo, né? Um pouco de sensibilidade com o outro, porque não é tão fácil assim, não é simplesmente, pra gente é fácil, porque a gente tá numa posição, vamos dizer assim, satisfatória, né? Mas quando você tá ali naquelas sensações ruins, não sabe como lidar, você tá vulnerável. E na vulnerabilidade você não sabe nem o que fazer. Muitas vezes você não sabe o que fazer. Então, a gente pode dar o apoio de escutar a outra pessoa, entende? Um apoio de escuta. Deixa aquela pessoa falar, deixa ela extravasar a experiência dela de luto, deixa ela desabafar, porque às vezes ela precisa colocar pra fora. Você segurar a emoção ruim não é legal. É preciso colocar pra fora. Então, se tem alguém pra conversar, que converse. Se você é amigo de alguém que está passando por isso, ofereça os seus ouvidos, ofereça o seu colo, ofereça o seu ombro amigo, o que seja, para escutar aquela pessoa, mesmo que você não saiba lidar com isso, sabe? Eu nunca passei por isso, eu não sei o que dizer, porque a gente realmente às vezes fica, o que eu vou dizer para aquela pessoa que perdeu a mãe? O que eu vou dizer para aquela pessoa que o ente querido, o marido, a esposa, não se foi? Às vezes você escutar, você já está ajudando essa pessoa, né? A gente geralmente fala que é de praxe, meus sentimentos, estou aqui, né? Para que, caso você precise de algo, eu vou até a sua casa. Se for uma pessoa que você tem mais intimidade, vamos aí, vamos conversar, né? Dê alguma sugestão para essa pessoa, porque a pessoa precisa realmente extravasar e colocar para fora esse momento que ela está passando. É muito bom, né? Porque segurar não é bom. Se você estiver segurando, pense nisso. Às vezes você segura porque você tem dificuldade de expressar sentimentos, mas o fato de você comentar sobre a sua história, não precisa dizer, nossa, eu estou aqui morrendo, estou triste, mas o fato de você comentar aquilo que você passou já te dá um alívio, né? Então não segura isso. Não segura nem dentro de você e nem reprime essa dor. Deixa vir. Como eu falei anteriormente. E essa última agora, para finalizar, o último estágio é o estágio da aceitação. Aí sim, o que acontece nesse último estágio, mesmo quando a experiência não, né, essa experiência não é linear, não vem nessa sequência do que eu acabei de citar aqui das fases anteriores, esse estágio é sempre o último, tá? Porque é uma aceitação, uma hora acontece a aceitação, né? Porque uma hora tem que a gente, não importa o tempo. Como eu disse, cada um tem o seu tempo no processo de luto. Mas aí ela começa a compreender. É uma hora que você começa a compreender a sua realidade. Você começa a entender, né, essa ausência de quem partiu. Tá? E aí aqueles sentimentos que você passou, de angústia, desespero e tudo, já foi tudo externalizado, né? Já foi tudo, vamos dizer assim, mais compreendido. Você já começou a ter uma outra visão daquilo que você passou, né? Você tem um outro ângulo, já não é mais aquele ângulo denso, pesado, né? E você começa a ter uma sensação de mais uma paz interior, de mais uma tranquilidade, né? Então aquela dor vai se transformando numa saudade, tá? Você vai acostumando com aquilo, mas a saudade sempre vai existir, mas é uma forma bonita, né? Você as lembranças, memórias felizes, né? Você começa a ver que aquilo ali, vamos dizer assim, não é que você se prenda, mas você se inspira naquilo para você voltar sua alegria de viver, né? Se inspira nos momentos bons que você passou ao lado daquela pessoa e você tá aqui por ela, que ela gostaria realmente, você sabe que ela gostaria que você estivesse bem. Aí você tem as suas conquistas, aquelas conquistas que você conversava com essa pessoa que não tá mais aqui, mas que ela falava, ainda vou te ver de tal jeito. Sim, ela tá te vendo de uma outra forma, ela não tá te vendo fisicamente, mas mentalmente, através do coração e da mente, ela tá com você. Então, é como se você conquistar algo, é como se você tivesse conquistado. Junto com aquela outra pessoa. Então, sempre pense nisso para que você possa entender, compreender melhor esse processo. E aceitar, gente, quando a gente aceita essa ausência, não quer dizer que a gente não vai seguir a vida e tal, e como se essa pessoa nunca tivesse existido, né? Não é assim. Né? Os momentos bons, eles sempre vão ser partilhados, né? Lembranças e tal. Mas a gente começa a conviver, né, de uma forma mais pacífica com os outros e conosco mesmo, principalmente com a gente, porque aí a nossa vida consegue voltar aos eixos, né? Consegue ter aquele equilíbrio de novo, né? A gente começa a, como eu falei, ver de outra forma, de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Lembrar daquela pessoa que se foi, né, com carinho, com admiração, né? Agradecer, principalmente, né, ser grato por ter tido essa experiência com essa pessoa, né, a experiência de vida com essa pessoa. Talvez ela tenha te deixado ensinamentos, te deixou boas sensações, te deixou bons aprendizados. Ela não passou na sua vida por acaso, né? Mas foi o momento dela ir. Às vezes uns vão na frente dos outros, é normal, tá?
Mas isso tudo, a gente chega a essa conclusão depois de a gente ter passado por todo esse processo e entendido melhor, né? Não é assim logo que acontece, né? Porque ninguém está preparado para a morte mesmo. Mas é bom sempre a gente falar sobre esse assunto exatamente por isso, porque ninguém está preparado, porque ninguém fala sobre isso, as pessoas ouvem essa palavra, preferem não comentar, né? Falar, ai, não quero nem saber disso, não gosto nem de pensar que fulano pode partir, mas é uma possibilidade, é óbvio que é. Né? Mesmo que ele seja mais novo que você, é uma possibilidade, mas não vamos ficar pensando nisso, mas vamos tentar entender como é que é o processo da morte, o que acontece, cada um com a sua crença, com seus valores, porque isso também vai muito de crença e valor, né? Aqui eu trago experiências minhas com a questão do luto, assim, da vida após a morte. O que eu já experienciei em outros episódios, já contei sobre isso, como que foi a minha experiência, né, de ver meu corpo, pensar que eu tô morta, o que foi que realmente aconteceu. Se você der uma olhada aí no canal, tem os episódios anteriores que eu falo sobre essas experiências, e principalmente eu sempre bato na tecla de arrependimento, que é uma coisa que a gente precisa rever muito, pensar muito, que é uma hora que a gente para pensar só na morte. Por quê? A gente tem que parar para pensar só quando a gente perde? A gente tem que parar para avaliar a nossa vida só quando a gente sofre? Não, né? A mesma coisa o processo de morte. Por que eu vou querer saber sobre morte só quando acontecer? Né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais falada, mais aberta. Porque isso depende da nossa saúde mental, isso depende da nossa vida toda. Então, e tem a questão da resiliência, uns são mais resilientes que os outros, então tem uns realmente que vão encarar a morte de uma forma diferente, né? Talvez por já ter tido experiência de vida, nessa vida mesmo, já ter entrado nesse processo, já sabe como é, ou talvez porque nasceu com essa característica resiliente. A gente nasce com características, a gente traz características inatas, né? Lá de outras vidas, a gente vem com essas experiências, vem com certos aprendizados que estão ali registrados no nosso subconsciente e a gente vai trazendo. Da mesma forma, a nossa infância, a nossa criação, que fica registrada também, esses impactos, as nossas experiências mais marcantes, fica tudo registrado ali no nosso subconsciente, daquela forma que a gente foi criado, o que a gente viu, ouviu, né? Experienciou também. A gente cria a nossa personalidade, uma personalidade, mas também cria crenças, né? A gente acredita naquilo. Por isso que às vezes a criança, ela escuta algo e ela tem como verdade absoluta. A nossa mente subconsciente, ela assimila aquilo como verdade. E muitas vezes aquela verdade não é boa pra gente. Então, por isso que eu falo sobre o meu trabalho de regressão, de hipnoterapia, enfim, né? Terapias energéticas vibracionais, a gente trabalha tudo isso. Quando está atrapalhando aquela experiência anterior, quando é uma forma, por exemplo, encarar a morte, às vezes é uma coisa para a pessoa tão assustadora que aquela pessoa não gosta nem de falar, não gosta nem de pensar, e talvez isso esteja atrapalhando a sua vida. Então, eu trato as pessoas exatamente com aquelas dificuldades, com aquelas vulnerabilidades que elas não conseguem lidar, que mexem com as emoções, não sabem equilibrar, não controlam isso e se perdem. E aí vai aquele efeito dominó e vai atingindo todos os setores da vida. Então, a gente traz, né, onde que está essa causa ali, identifica o que pode ser que está acontecendo. Eu não sei lidar com a morte, eu não consigo enfrentar a dor, perdi minha mãe, meu pai, enfim, a pessoa que eu compartilhei uma vida, o que seja. Eu não consigo enfrentar aquilo, eu tô no desespero. Isso realmente, se você não consegue sozinho, tá na hora, sim, de você procurar uma terapia. E a hipnoterapia, ela é fantástica, eu sou suspeita para falar, mas ela age exatamente no seu subconsciente, que é a parte da nossa mente que está registrada todas as emoções e que comanda os nossos comportamentos e as nossas ações, e isso faz com que a gente tem atitudes que a gente não quer ter, mas conscientemente a gente sabe. Porém, como está registrado na parte subconsciente, a gente não tem como mudar assim, né? Tão rápido, até porque a gente não sabe fazer isso. Mas a hipnoterapia leva a isso. Faz com que você entre num estado de relaxamento para que a gente possa acessar o seu subconsciente. E a partir dali, a gente reprograma para uma coisa saudável, né? Primeiro a gente tem que identificar, talvez a morte para você é algo muito assustador, talvez você passou por um trauma, talvez você viu algo que realmente te impactou, ou você realmente não sabe o motivo, ou não tem esse motivo, não é nada impactante, porém você não está sabendo lidar com as suas emoções, você está com uma perda. Também a gente trata essa situação no sentido de mostrar que você pode encarar a sua dor de uma forma mais leve, né? E a gente traz uma reprogramação.
reprogramação, que é a reprogramação mental, que é como eu lidar com a perda de alguém, né? Por que eu tô tendo tanta dificuldade, tanto desespero? Aí vem essa reprogramação mental para lidar com essa perda e, ao mesmo tempo, você aprende como lidar com a emoção, com as emoções negativas, de forma a não se descontrolar, não se desequilibrar, né? E desestabilizar a tua vida, porque afinal a vida segue. Isso incomoda, você afeta a tua rotina, né? Você não consegue mais fazer as suas atividades diárias que você está acostumado. Talvez você não consiga nem sair de casa, né? Você tem que trabalhar e a vida, como eu disse, a vida continua. Se você tá com essa dificuldade, a gente procura terapia. Se você tiver interesse em saber mais como que funciona, né, a hipnoterapia, que é a hipnose, regressão e também as técnicas energéticas vibracionais, tem o link no YouTube do meu Instagram, do meu WhatsApp, tem o meu WhatsApp. É só me procurar que eu explico melhor para você e você quiser também pode fazer uma avaliação gratuita, tá? A respeito do que você tá passando. Muitas pessoas me procuraram, inclusive por causa do canal e também no Instagram, porque no Instagram eu sempre tô com conteúdo lá, que é espiritualidade positiva _. E muitas pessoas me procuraram para fazer essa avaliação e eu sempre explico, olha, essa avaliação não tem custo, é apenas para eu saber o que você está passando e de que forma a gente pode tratar, de que forma a gente pode te ajudar, te auxiliar nesse seu processo. Né? Muitas vezes você não está passando assim por algo específico, mas você sabe que tem algo que te incomoda e aquilo realmente, você não sabe o que fazer com aquilo. Né? Tem algo que está me incomodando, minha vida não é mais a mesma, eu já tentei isso, não deu, e aí você chega uma hora que você fica cansado, porque a gente realmente fica cansado de ficar batendo na mesma tecla e não ter resultado. Esse método que eu criei, que é o método Tríade, que é corpo, mente e espírito, é o cuidado do ser humano como um todo, né? Que a gente tem que auxiliar, tratar no todo, porque não adianta só você tratar uma parte do físico, por exemplo, cuidar da alimentação, do seu corpo, e você não tratar do resto, porque um reflete no outro. Nós somos mente, corpo e espírito. Então temos que o cuidado tem que ser nessas três vertentes, né? Então esse método, ele é personalizado. Eu não posso aqui chegar e falar, você está passando pela dor do luto, então você vai tratar assim, assim, assim especificamente. Não, porque cada caso é cada um encara de uma forma, cada um tem a sua individualidade quando se trata de emoções, quando se trata de sofrimento, de dor, o que seja, né? Então essas questões particular de cada um. Então, se quiser me procurar, e às vezes as pessoas também me procuram para avaliação, e às vezes também, olha, mas eu tenho uma dúvida, será que eu faço assim? Não tem problema nenhum, gente, eu também auxilio, tá? Nem tudo nessa vida é cobrado, né? Como a gente fala. Eu cobro sim, o que eu faço, as terapias e tal, mas eu também auxilio pessoas que me procuram questões espirituais, questões psicológicas, às vezes ela fala, ai, meu irmão, a minha mãe, na minha casa tá acontecendo isso, o que será que tá acontecendo? Aí eu explico, aí eu falo, você pode fazer assim, assim, assim. Às vezes é uma dica que vai fazer diferença. Por isso que é importante também acompanhar aqui o canal, porque volta e meia eu trago dicas. E essa dica pode servir para você, ou também pode servir, né, para algum amigo, algum familiar que esteja passando por a situação que a gente traz a cada semana aqui no canal. Aproveitando, já deixa sua curtida aí, se você tá gostando desse conteúdo, compartilha com quem precisa saber disso, ativa o sininho, né, para você não esquecer que toda semana a gente traz, geralmente na quarta-feira, a gente traz conteúdo novo tudo sobre espiritualidade, sem vínculo religioso, sem dogmas. Como pensador livre, você tira suas conclusões. Aqui eu trago as minhas experiências extrafísicas, eu trago dicas e muito mais informação, né, sobre a espiritualidade, autoconhecimento, lidar com emoções, pensamentos, energia, vida após a morte e muito mais informação. E assim, eu vou deixar agora, assim, para finalizar, eu vou deixar para vocês algumas dicas, assim, do como você pode encarar. Quer dizer, algumas não, mais dicas de como que você pode superar o luto. Você pode construir essa rede de apoio. Como eu falei, é importante que você externalize, que você coloque para fora o que você está passando. Então, pessoas que você tem uma afinidade, pessoas que você tem uma relação de mais afeto, né? Que você se sinta mais confortável, procure essas pessoas, tente ter esse suporte emocional, né, para você falar sobre a sua experiência. Tem dificuldade de expressar sentimento? Tudo bem, mas só o fato de você contar aquilo que você está passando, de colocar para fora aquilo, você já começa a se sentir mais acolhido, sabe? E isso te dá uma sensação, te dá uma certa leveza, né, de alguma forma, um conforto, né? Então também tenha paciência, tá, gente?
mesmo que você esteja aí com essa dor, tenha paciência com você mesmo, porque cada um tem o seu tempo e não se culpe, não alimente sentimento de revolta, né, de angústia, porque de ter feito diferente, porque assim, isso vai gerar ainda mais problemas para você, porque você vai começar a se autocondenar, se autoculpar. Então, né, você está aprendendo, como todos estamos. Então, dê um desconto para você mesmo. Criar nova rotina. Começa a fazer coisas que você não fazia antes. Você está perdendo interesse por aqueles hábitos, enfim, para aquelas atividades. Começa a ver se você tem outros hobbies, outras coisas que te interessam, né? Tira um pouco esse foco e começa a organizar melhor o que você está fazendo nas suas atividades de trabalho, com estudo, também com descanso. Se permita descanso, relaxamento, né? Porque afeta, a gente sabe que afeta sono, afeta alimentação. Quando a gente entra nessa situação. Então, faça coisas que te deem satisfação. Incentive, né, o seu prazer, né, o seu bem-estar, que vai ajudar também bastante. Se conecte também com pessoas, conectar sempre com pessoas, com outras pessoas que você tem afinidade, para se ocupar assim, de uma forma mais saudável. Cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual, né? Como eu disse, terapia é maravilhoso, ajuda, você não está conseguindo sozinho, então procure sim uma ajuda profissional. É o autocuidado, né? Vamos lá, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar melhor, porque tudo costuma desandar. Então, estimule sim essas atividades, momentos de mais prazer, né? Pode ser ouvir música, pode ser ler, não sei, cada um gosta de algo, né? Cada um tem o seu foco de interesse. Talvez até pintando. Às vezes, nesses momentos, você até descobre coisas que você não conhecia a seu respeito, né? Você descobre até atividades de interesse que até então você não conhecia. E tudo... Agora eu vou trazer uma coisa que é o principal de tudo isso, a espiritualidade, né? De uma forma ou outra, você lá se autoconhecendo, é até um tempo para você se conhecer melhor, como é que você lida com essas emoções, né? Com as suas sensações, e também a gente está aqui com esse canal para isso, né? Para te mostrar como encarar os desafios da vida, as dificuldades, através da espiritualidade, dessa conexão com você, dessa conexão com o mundo extrafísico, da conexão com o divino, né? Com aquilo que a gente tem dentro, porque a gente tem uma capacidade inata, né? De acessar, né? Seja lá como você chama, mas acessar o divino, acessar algo maior além da gente, que nos dá força, nos dá fé, né? Que faz com que a gente tenha exatamente o poder da nossa mente está ali, que a gente tenha mais resiliência para enfrentar as dificuldades, né? E é um processo que você vai compreendendo mais a sua existência, você vai vendo que a morte não é o fim, você vai se conectando com aquele desencarnado, vai sentindo amor, vai sentindo uma emoção boa, vai emanando luz. A partir do momento que você vai conhecendo aquilo, vai entrando nesse mundo que, além do físico, você vai te trazendo até mais conforto, proteção, né? Porque você está compreendendo melhor, mas cada um de acordo com seus valores e suas crenças. Há quem diga que tem essa conexão com o divino, está emanando luz, porém há quem não entenda, não compreenda, não queira, enfim, eu não acredito que seja. Mas reencarnação, para mim, já é um processo que não dá, eu cresci num ambiente que, sei lá, eu tenho uma crença, eu frequento tal lugar que não é bem assim. Gente, aqui, como eu falei, não é vínculo religioso, não é nada, eu tô trazendo experiências de vida, experiências extrafísicas, eu tô contando para vocês o que eu passei, mas não necessariamente significa, você tem que questionar, você tem que pensar, você tem que, talvez, trazer isso um pouco de acordo com as suas experiências, e aí ao longo da vida você vai tirando suas conclusões, mas eu tô trazendo aquilo que eu já vivenciei, sempre trago aquilo que eu já vivenciei. E por último, né, o tal do buscar ajuda, como eu disse, terapias, não tá conseguindo sozinho, e quando você vê que o negócio tá perdendo controle, né, que você, ou de alguém que você tá próximo a você que tá passando por isso, né, dê essa sugestão, porque é muito importante a gente evitar que a gente chegue num sofrimento para que não tenha as consequências maiores daquilo que a gente está vivenciando. O que você está vivenciando nesse processo de luto é uma coisa normal, não é algo que a gente... não é algo que a gente não passe, né? Todo mundo vai passar por isso. A tendência é que todo mundo passe, e quando passa, entra nessas fases, pelo menos nessas 5 fases do luto que eu acabei de citar. E assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla, que eu gosto de falar muito, é a respeito dessa questão de você
da gente dar valor mais pro físico, da gente não valorizar que nós somos seres espirituais de experiência terrena, da gente não valorizar as pessoas que a gente tem ao nosso redor, da gente não parar para ver, para analisar a nossa vida como ela realmente é, porque a gente entra no piloto automático, numa rotina de correria, e aí quando alguém adoece lá, tá no estado terminal, é que a gente para olhar e falar, e agora? Ou a gente mesmo, quando a gente adoece, a gente fala, nossa, eu sei lá, tô com uma doença que pode me levar, né, aos finalmente, o que seja, começa a bater aquele desespero. Por que deixar bater o desespero nos momentos em cima da hora e não começar a fazer um levantamento, né, uma retrospectiva da sua vida hoje? Por que não fazer hoje, né? Tem aquela frase, por que não fazer hoje, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Mas aqui a gente está falando de algo que é prioridade, é a vida, é a sua vida, a vida do outro, a vida de quem você ama. Então, enquanto estivermos aqui, nós temos a oportunidade de fazer diferente todos os dias, nós temos essa chance. E muitas vezes você esquece que você tem essa oportunidade. E aí você só vai dar valor para essa oportunidade quando você perde alguém ou quando você mesmo parte daqui. E quando eu falo isso, é porque eu trouxe também nos outros episódios experiências de vida após a morte que eu tive de saída de projeção astral, de saída do corpo, onde eu me vi morta e eu comecei a entrar em desespero por não ter feito diferente enquanto eu estava viva, supostamente, porque na minha mente, na minha consciência, aquela experiência era quase uma certeza, praticamente, que eu não estava mais aqui na Terra. E aí, nesse momento, eu comecei a entrar em pânico, literalmente, e pedia para voltar desesperadamente para o meu corpo, eu não conseguia voltar, e o meu mentor espiritual deixou que aquilo acontecesse comigo para que eu pudesse vivenciar aquilo no desespero, para dizer... Depois ele até veio e disse, olha, é assim que funciona. Ou seja, será que você está dando prioridade para a sua vida como realmente tem que dar? Você realmente está se importando com quem você ama? Você realmente está enxergando o outro que está ali do seu lado o tempo todo? Você está valorizando a sua vida e a vida de quem te apoia, a vida de quem cuida de você? Você fala para a pessoa que a ama mais, você agradece, você abraça mais, você emana, você demonstra mais sentimento, ou você tem essa dificuldade? Vai trabalhando os seus poucos. Às vezes nem é dificuldade, às vezes você não está enxergando mesmo e você prefere viver sua vida dando valor àquilo que não interessa, né? Dando valor mais aos bens materiais, eles interessam, mas não é prioridade, né? Você tem que ter um equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, quem você é, a sua essência e o que você vive aqui na Terra. Essa materialidade, essas experiências terrenas, é o trabalho, o que seja, é um relacionamento, mas você está priorizando o que no seu relacionamento? Nas suas relações interpessoais? Você está priorizando essa vida dessa pessoa? Você está valorizando essa pessoa? Ou você está vivendo no piloto automático? Está aquela disputa de ego? Está mais discussão, de não aceitação? Ou de você chegar e tentar compreender melhor a outra pessoa e até você mesmo, naquilo que você passa, nas situações que você enfrenta? Então a gente tem que... valorizar mais realmente as coisas boas, as coisas que importam. Então abrace mais, ame mais. Olha, eu insisto muito, muito nisso. Arrependimento. Tem casos, pacientes em fase terminal que já relatam muito isso. Eu devia ter feito tal coisa, eu não fiz, eu devia... Sabe, não deixa para amanhã. Para com esse negócio, eu não vou usar isso, porque se eu usar isso vai acabar. Tem muito isso que as pessoas, né? Gente, use o que tiver que usar, entendeu? Usufrua da vida, sabe? Valorize sim quem importa, valorize a vida como ela realmente é, mas também usufrua mais. A gente tem que trabalhar, temos que trabalhar. Eu sei que é importante, é lógico que é importante, mas às vezes as pessoas elas ficam tão fechadas no mundo dela, com preocupações em excesso, que elas se esquecem da família, se esquecem das pessoas, se esquecem de um momento de relaxamento. Ela entra numa tensão tão grande com preocupações que ela tá dando atenção para aquilo e tá esquecendo do que realmente importa. Então ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo. A dificuldade do ser humano é essa, é de viver, mas o sobreviver é muito mais fácil. O sobreviver sempre na preocupação de pagar a conta amanhã. Claro que temos que pagar, temos que trabalhar, mas vamos ponderar. Onde você coloca a sua atenção, onde você coloca a intencionalidade, você potencializa. Olha o que eu falei da dor. Aceite, não se conforme. O aceitar é para você saber lidar com ela, para você aprender e não ter que ficar sofrendo, se arrastando em sofrimento ao longo da vida, das situações. A mesma coisa quando você está passando por um problema financeiro. Ele vai se resolver, mas ele vai se resolver se você se você focar numa solução, se você focar numa coisa mais leve. Agora, se você ficar se lamentando ali, dizendo não consigo, não posso, realmente você vai criar a sua realidade. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz.
não tá dando certo, o resultado não vem. Por quê? Porque você tá preocupado ali com um problema. E aí você tá jogando dentro da sua mente subconsciente a emoção de negatividade, de escassez. E aí o que acontece? A tua realidade lá fora, porque de dentro para fora, ela começa a ficar exatamente como você tá alimentando os seus pensamentos e suas emoções. Aí ela realmente vai acontecer aquilo, você vai entrar na vibração baixa, você vai atrair pessoas tóxicas, pessoas complicadas que podem até piorar o teu problema, ou situações, não consegue emprego, bate de porta em porta, ninguém te dá emprego. Por que você está alimentando dentro de você? Tá, isso eu tô falando da questão financeira, mas isso vale para tudo na vida. Então a gente é vivendo e aprendendo para entender esse processo, mas a gente pode já começar a praticar, a desfocar a intencionalidade do problema, a desfocar da negatividade para começar a ver dentro da negatividade o que eu posso fazer diferente. Né? Porque aprendizado é isso, é uma lição. E se você não aprendeu ela, se você ainda continua lamentando, ela vai se repetir de outras formas, com situações e outras pessoas, ou situações semelhantes com outras pessoas, mas assim, você vai entrar na roda, você vai ficar girando e não vai sair do lugar. Então vamos pensar nisso e não vamos nos arrepender, vamos fazer o que a gente pode fazer hoje, né? Não deixa para amanhã para falar eu te amo, não deixa para amanhã para dar aquele passeio, sei lá, com seu filho, com a sua filha. Vê, você tá trabalhando demais? Você pode tirar uma meia hora, né, com a sua família. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Faça uma retrospectiva da sua vida e não deixe para entrar numa retrospectiva de vida no processo de morte. Entre na retrospectiva ainda enquanto você estiver aqui, do lado daquela pessoa que você ama e você ainda aqui, presente e vivo. Viva, como dizem, como se fosse morrer amanhã, mas eu digo, viva como se fosse morrer daqui a uma semana, porque em uma semana você tem muito tempo para fazer o que você precisa. Falar eu te amo, abraçar mais, amar mais, usufruir mais, se divertir, relaxar mais, ver mais as coisas simples e bonitas da vida. Começa a olhar por outro ângulo, não olhe só as coisas negativas, as coisas ruins, por mais que esteja enfrentando situações difíceis. É isso que eu deixo para vocês aqui hoje, é priorizar o que realmente importa, afinal você é um ser espiritual, então vamos nos dar prioridade àquilo que está dentro de você e quem está ao seu lado, né? E o físico, a gente apenas mantém esse equilíbrio, porque a gente está na materialidade e vive isso aqui, nessa terceira dimensão. Um beijo para você, obrigada aí pela sua participação e até semana que vem.